Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu sou Ezequiel Freitas e nesse 12º episódio abordaremos o tema da educação, desde seu desenvolvimento no Brasil até algumas concepções e modelos de como educar. É sempre bom lembrar que a produção do podcast da turma é inteiramente realizada por graduandos em psicologia, que gentilmente estão compartilhando conosco suas interpretações e pesquisas a respeito do tema abordado. Portanto, aqui iniciaremos essa apresentação e seguimos abrindo uma discussão para que, se durante a audição deste programa você perceber algo que compreende de modo diferente, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através das páginas no Instagram disponíveis no descricionário da publicação e também por e-mail. Vamos ao conteúdo. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Moraes e abro esse episódio com a apresentação da história da educação no Brasil. Iniciamos em 1549, quando nasce o embrião do ensino no Brasil, com o padre Manuel da Nóbrega, que funda as primeiras escolas de função elementar, com os jesuítas, através de modelos de instituição para os povos originários, voltados à leitura, fala, escrita com aplicação de conhecimento mais básico. Houve uma diferenciação de modelo para os filhos, com um ensino mais culto. Portanto, entenderam que a alfabetização seria o caminho mais seguro para a catequese, buscando mudar hábitos e costumes, sem análise crítica. O Padre Anchieta foi um dos nomes da Companhia de Jesus, que realizava as práticas ainda adotadas no dia de hoje, como o uso de teatro, poesia e música. Esse ensino formal era voltado aos homens, enquanto as mulheres obtinham um ensino doméstico e religioso. A educação jesuítica seguia ou tentava seguir um documento curricular, que em latim se chama Ratio Studiorum. Elaborado em 1599, a diretriz curricular era a base do conteúdo pensado pela Igreja Católica. Chegamos em 1759, após 10 anos do tratado entre Espanha e Portugal. E o primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, decide expulsar a companhia do país, deixando um marco na educação brasileira e gerando uma revolução no modo de educação. Então o ensino religioso fica de lado do currículo, com seus documentos destruídos e com a remodelização do modo de ensinar. Em 1772, ocorre a Reforma Pombaliana, com a introdução de matérias mais práticas, influenciada pelos iluministas. O ensino era público, assim como seus funcionários, bancados pela monarquia. Porém, os povos originários foram deixados de lado. Essa reforma acabou formalizando a educação, porém, o acesso ainda era pobre, com os professores que muitas vezes ensinavam em sua própria casa, e a idade escolar não era precisa. Em 1808, a família portuguesa desembarca no Brasil. Consigo, acompanhavam mais de 60 mil livros. Então surge a demanda da criação de escolas de nível superior e técnica, no Rio de Janeiro e Salvador, para capacitar essa nobreza e burguesia a ocupar cargos públicos. Em 1827, foi sancionada a primeira lei brasileira, que tratava exclusivamente da educação. O texto, em seu artigo 1º, afirmava que, em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias. A Escola Nova no Brasil ficou marcada pela tentativa de tornar a educação mais inclusiva e adotar um modelo mais moderno de ensino, voltado para uma educação prática da vida, tendo como base as ideias do filósofo americano John Dewey. Em 1834, compreende-se que os estados têm o dever da educação, primária e secundária. E em 44, a rede básica já atende cerca de 2.400 alunos, para mais de 250 mil aptos. De acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo na década de 1920
para pessoas a partir dos 15 anos era de 65%. O percentual só foi baixar da metade da população na década de 1940, quando caiu para 40%, o que representava cerca de 15 milhões de pessoas. Em 1934, na ditadura de Vargas, a educação ganha força e organização federal, mudando a proposta dos estados de cuidarem do ensino, com a instituição do Ministério da Educação. Porém, só após o governo de Vargas que a educação passa a ser um direito de todos, sendo promovida pelos poderes públicos e pela família. Na década de 1940, as escolas secundárias ganham força e mais pessoas têm acesso à educação. Nessa onda surge Paulo Freire, à luz da alfabetização da população pobre. Em 1961 é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Em um marco histórico, esse documento institui um núcleo de disciplinas comuns a todos os ramos. Mas é na segunda versão da LDB que se torna possível enxergar um sistema de ensino mais parecido com o atual. Outra questão é que, nesse período, cresce a participação das mulheres no ensino público. A divisão entre os sexos fica quase meio a meio. Nesse documento, de 1971, fica obrigatória a conclusão do primário, fixado em 8 anos, e passam a ser utilizados os termos primeiro e segundo grau. Nessa segunda fase escolar, procura-se imprimir um caráter mais técnico, por preferência dos militares que comandavam o país nessa época. Essa ideia prevalece até o ano de 1982. Essa estrutura permanece até a LDB de 1996, quando entra em vigor a denominação do ensino fundamental e ensino médio. A educação ocorrida naquele ano incluiu ambos os períodos como etapas de educação básica e integrou oficialmente a educação infantil, que ganhou mais relevância no cenário nacional. Em 2017, o IBGE computa 7,2% da população como analfabeta. Bom pessoal, eu fico por aqui, muito obrigado e vamos acompanhar os demais colegas. Olá a todos, é um prazer estar aqui para refletirmos sobre um tema tão relevante que é a função social da escola. Mais do que um local de ensino, a escola é um espaço em que os valores, conhecimentos e habilidades se encontram para formar cidadãos. Nosso objetivo hoje é compreender como a escola cumpre ou não essa função e os desafios que ela enfrenta na sociedade atual. Contexto históricos e fundamentos legais. A escola pública gratuita e obrigatória é uma conquista histórica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9.394, de 96, destaca que a educação deve estar ligada ao mundo do trabalho e à prática social. Além disso, declarações internacionais como a de Jotien, de 1990, e Salamanca, de 94, reforçam o compromisso de uma educação inclusiva e para todos. Entretanto, no Brasil, essas diretrizes esbarram em desigualdades profundas. Enquanto algumas escolas oferecem ensino de excelência, outras são forçadas a assumir um papel assistencialista, reforçando o dualismo que divide o ensino para ricos e pobres. Sobre a Conferência de Jotien de 1990, ela enfatizou o direito à educação básica para todos, como um foco em atender necessidades fundamentais como alfabetização e habilidades para a vida. Seus objetivos principais foram universalizar o acesso à educação básica gratuita, promover a participação da comunidade e adaptar o ensino às realidades locais. No Brasil, o aumento no acesso não foi acompanhado por melhorias na qualidade de ensino. Agora, quanto à Declaração de Salamanca de 94, que foi aprovada pela Unesco, defende uma educação inclusiva, garantindo que crianças com necessidades educativas especiais sejam integradas às escolas regulares. Alguns pontos chaves foram a inclusão universal, em que nenhuma criança deve ser excluída devido a limitações físicas, intelectuais ou sociais.
Houveram também adaptações escolares nos currículos e ambientes que deveriam ser ajustados para atender à diversidade. Porém, no Brasil, os impactos que foram percebidos foi a inspiração política, como salas de recursos multifuncionais e a formação de professores para a inclusão. Parâmetros Curriculares Nacionais, PNC. Criado em 97, os parâmetros garantem uma base curricular nacional para o ensino fundamental, promovendo qualidade e equidade. Alguns destaques são para temas transversais, que focam a ética, meio ambiente e pluralidade cultural. Também temos a flexibilidade regional, respeitando as diversidades locais, e os desafios, que apesar de fornecerem diretrizes, não superam a desigualdade entre escolas públicas e privadas. As funções da escola e suas contradições. A escola desempenha funções pedagógicas, como o ensino de qualidade e a formação crítica, mas também sociais, como acolher diferenças culturais e integrar populações vulneráveis. Contudo, enfrentamos contradições importantes. Muitas vezes, a quantidade de matrículas e o acesso universal à escola não correspondem à qualidade de ensino esperada. Além disso, as missões sociais acabam, em alguns casos, desviando o foco da construção do conhecimento. Estudos como os de Libânio apontam que, enquanto a escola dos ricos forma para o conhecimento e inovação, a escola dos pobres muitas vezes se limita ao acolhimento e à sobrevivência, perpetuando desigualdades. Impactos das políticas educacionais. Políticas influenciadas por organismos internacionais, como o Banco Mundial, têm priorizado um ensino voltado para as necessidades mínimas, transformando o aprendizado em algo instrumental. Isso limita o acesso à ciência e à cultura acumulados pela humanidade. Esse cenário também afeta a formação de professores, que muitas vezes recebem apenas treinamentos básicos para a sobrevivência docente. Como resultado, o papel do professor é enfraquecido e a qualidade do ensino sofre. Charlotte, em 2005, nos alerta sobre o aumento dos índices de escolarização acompanhado por uma ampliação das desigualdades no acesso ao saber. A educação inclusiva, sem investimentos adequados, torna-se apenas uma caricatura de inclusão. Diante de tudo isso, é essencial repensar o papel da escola, como ela pode equilibrar sua função social e a excelência acadêmica, como formar cidadãos críticos e preparados para participar da sociedade, respeitando suas diferenças culturais. A escola deve ser um espaço que articule a formação cultural e científica com práticas que valorizem as diferenças, promovendo a inclusão sem sacrificar a qualidade. Finalizando esse trecho, gostaria de deixar uma reflexão, já compreendendo que a escola é o reflexo de uma sociedade que buscamos construir. Então, eu gostaria de que pudéssemos compartilhar quais os passos podemos dar para transformar esse espaço em um local de verdadeira inclusão e aprendizado. Vamos aos demais colegas. Obrigado. Oi pessoal, eu me chamo Natália Lobo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre concepções e modalidades da educação. Para iniciar, nós vamos começar falando sobre os tipos de aprendizagem, que são elas: aprendizagem receptiva, por descoberta autônoma e por descoberta guiada. Eu vou falar um pouco sobre como funciona cada tipo de aprendizagem. A aprendizagem receptiva, ela se refere a um tipo de aprendizado onde o aluno ele recebe informações ou conhecimentos de forma passiva, ou seja, esse estudante é exposto a novas ideias ou conceitos sem que precise descobrir por si mesmo, porque nessa aprendizagem o professor ele é o único detentor do conhecimento. O papel do aluno ele é passivo. Já na aprendizagem por descoberta autônoma,
O aluno ele é incentivado a explorar e descobrir conceitos e informações por conta própria, sem a intervenção direta do professor. Esse tipo de aprendizagem é mais ativo e envolve o aluno na busca do conhecimento, permitindo que ele mesmo construa sua própria compreensão dos conteúdos, ou seja, aqui é focado somente mais no aluno. O professor ele não tem a intervenção direta nessa busca por conhecimento. É onde o aluno ele fica mais livre para descobrir por si mesmo os conhecimentos gerais. E na aprendizagem por descoberta guiada, é um modelo intermediário, né, entre a aprendizagem receptiva e autônoma. E nessa questão, o professor ele atua de forma mais ativa, mas ainda assim permite que o aluno participe da construção do conhecimento. Ou seja, aqui ela é um intermediário entre as duas primeiras, mas aqui o professor ele é aquele que conduz o aluno também, né? O professor aqui ele é o mediador dessa aprendizagem e daquilo que o aluno ele vai trazer como descoberta, como dúvida, né, para dentro da sala de aula. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as modalidades de educação. E a primeira modalidade de educação que nós vamos falar é a modalidade de educação na perspectiva humanista e psicognitiva. Nessa perspectiva, a educação ela tem suas raízes em teorias psicológicas que valorizam a pessoa como ser integral, com foco nas suas potencialidades, sentimentos, necessidades e experiências. E o objetivo dessa abordagem é promover o desenvolvimento completo do indivíduo, considerando não apenas o aspecto intelectual, mas também emocional, social e ético. E agora eu vou falar para vocês algumas características da educação humanista. Ela dá mais ênfase ao aluno. A educação humanista coloca o aluno no centro do processo, né, da aprendizagem, valorizando a sua experiência individual, seus sentimentos e suas motivações. Tem como também o desenvolvimento integral. A aprendizagem não é apenas cognitiva, ela também envolve o desenvolvimento emocional, social e até espiritual do aluno. Também, nessa perspectiva, é trabalhado a autonomia e a autodireção. O aluno é incentivado a ser mais autônomo e a se desenvolver ativamente no processo de aprendizagem. Ao invés dele ser um receptor passivo de toda a informação, o aluno é visto como um agente principal do seu próprio desenvolvimento. Também nessa perspectiva, a valorização da experiência subjetiva. O conhecimento ele é construído a partir das experiências pessoais e emocionais de cada aluno. O professor ele tem um papel de ajudar o aluno a refletir sobre essas experiências e encontrar significados nela. Os teóricos importantes dessa concepção são o Rogers, né, da parte humanista, e o Piaget, da parte cognitiva. Temos também o Abraham Maslow, que também é um dos grandes importantes autores sobre essa perspectiva e modalidade de educação. Já na concepção de educação na perspectiva sociocognitiva, é entendido que a aprendizagem ela não é um fenômeno individual. Ela ocorre em grande parte por meio da interação com os outros indivíduos, seja ambientes formais como a sala de aula ou informais como a convivência familiar ou com amigos. A aprendizagem é vista como algo que ocorre em contextos sociais, culturais e históricos, com forte ênfase no papel da interação social e da cultura no processo de construção do conhecimento. Dois grandes autores que defendem essa perspectiva de educação são Vygotsky e Paulo Freire, muito conhecidos, né? E também nesta concepção, o professor ele é orientador e facilitador da aprendizagem dos alunos. É uma concepção de educação em que cabe ao professor guiar o aluno na construção do conhecimento. É muito valorizado e trabalhado o trabalho coletivo, grupo de discussões ou debate, a pesquisa em geral e a problematização. É uma concepção mais crítica, né? Onde há teorias críticas sendo ali trabalhada dentro dessa concepção de educação.
E o pilar dessa concepção é a questão também do grupal, de aprender não sozinho, mas sempre em grupo e ajudando uns aos outros no desenvolvimento desse conhecimento. Já a concepção de educação na atualidade reflete um modelo mais dinâmico, inclusivo e centrado no aluno, adaptado às exigências do mundo moderno. Em um contexto marcado por avanços tecnológicos, mudanças culturais e desafios globais, a educação ela não pode mais se limitar à transmissão de conteúdo, mas deve preparar o aluno para pensar criticamente, resolver problemas, ser criativos, atuar de forma ética e adaptável a continuar aprendendo ao longo de suas vidas. E nos últimos anos, dentro dessa concepção, tem se consolidado uma visão centrada no aluno, como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Ou seja, uma das características é a aprendizagem personalizada. A educação ela busca se adaptar às necessidades, ritmos e interesses do aluno. Então, o uso de tecnologias e metodologias como o ensino híbrido, combinação de presencial e online, a gamificação e a aprendizagem baseada em projetos ajuda a criar um ambiente que vai atender a diferentes estilos de aprendizagem. Uma também das características é a autonomia e o protagonismo. Os alunos são incentivados a desenvolver competências como autodireção, pensamento crítico e resolução de problemas. O foco está no desenvolvimento de habilidades que permitam que esses estudantes tomem decisões informadas e autônomas. E também, dentro dessa concepção, as competências socioemocionais. Além das habilidades cognitivas, há um esforço crescente em desenvolver competências socioemocionais como a empatia, a resiliência, a autorregulação e também o trabalho em equipe, que são essenciais para o processo, tanto no ambiente escolar quanto na vida profissional. Bom, diante de tudo isso, nós vamos falar de outras concepções de educação, que podem ser classificadas como formal, não formal, informal e ao longo da vida. A educação formal é a forma mais tradicional de educação que nós temos. Ela vai ocorrer em instituições estabelecidas e segue um currículo estruturado, com etapas e avaliação sistemática. Bom, é tipicamente oferecida em escolas, universidades, colégios e outras instituições educacionais reconhecidas pelo sistema de educação de um país. As características dessa educação formal é o currículo estruturado, exige um conjunto, de conteúdos e competências para serem desenvolvidos ao longo de cada etapa da educação. Então, existe um currículo para educação infantil, para educação fundamental, ensino médio e ensino superior. E nessa modalidade é seguido à risca essa questão do currículo estruturado. Tem certificação e diplomas. A educação formal ela resulta em certificação ou diplomas reconhecidos pelo governo ou por entidades educacionais, como diplomas de ensino fundamental, médio, bacharelado, mestrado, doutorado e etc. É um sistema organizado. A educação formal ela segue uma estrutura hierárquica com a organização de aulas, professores, horários e avaliação sistemática, como provas, exames e notas. E tem o objetivo principal, é a formação acadêmica e profissional dos indivíduos, preparando-os para o mercado de trabalho e para a cidadania. Já a educação não formal refere-se a um tipo de aprendizado organizado, mas que ocorre fora do sistema educacional formal, sem a obrigatoriedade de seguir um currículo rígido ou proporcionar uma certificação. No entanto, ela tem objetivos claros e pode ser voltada para o desenvolvimento de habilidades específicas, comportamentos ou conhecimentos. Uma das características da educação não formal é a flexibilidade. Ao contrário da formal, a educação não formal é mais flexível, podendo ser adaptada às necessidades dos participantes e ao contexto em que ocorre. A organização e planejamento, apesar de ser mais flexível, a educação não formal é estruturada em programas de ensino ou atividades que têm objetivos específicos e métodos de ensino planejados. Não tem certificação obrigatória, e embora muitas das vezes haja algum tipo de certificação, ela não tem o mesmo peso legal ou reconhecimento
que os diplomas da educação formal. Foco em habilidades e práticas específicas. A educação não formal é frequentemente voltada para o aprendizado de habilidades práticas, como cursos de capacitação, formação profissional, atividades culturais e entre outros. Aí eu vou falar alguns exemplos para vocês. Tem cursos de extensão que podem ser oferecidos por universidades, mas não parte do currículo formal. Oficinas e workshops, programas de capacitação profissional, atividades culturais e recreativas como teatro, música, dança, educação popular e comunitária, programas voltados para a inclusão social e o desenvolvimento comunitário. Isso aqui se encaixa no quadro de educação não formal. Já a educação informal é a forma mais espontânea que tem de aprendizagem e ocorre de maneira não estruturada e não planejada. Ela vai se dar a partir da interação com o ambiente, com a família, com os amigos, com a comunidade e até mesmo por experiências cotidianas. Diferente das outras formas de educação, a educação informal não possui um currículo ou avaliação formal, mas é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. As características da educação informal é o aprendizado espontâneo. É o conhecimento adquirido de maneira natural e cotidiana, sem uma programação específica, sem você planejar aquilo, mas com base nas suas interações sociais e suas experiências pessoais. Ela não é institucionalizada, não ocorre em ambientes formais como escolas ou universidades e muitas das vezes é invisível dentro dos sistemas educacionais tradicionais. Ou seja, a gente vive aprendendo, mas não é de uma forma, de uma forma informal. Foco no desenvolvimento pessoal e social, a aprendizagem ela é centrada em aspectos do cotidiano, experiências práticas, como aprender com os erros, com a convivência social, com livros, internet, filmes e com a vivência em sociedade. E sem avaliação formal, não há exames ou testes formais, mas há aprendizados contínuo e constante, ou seja, a educação informal ela é constante, nós estamos constantemente aprendendo alguma coisa. E os exemplos são aprendizado com os pais ou familiares, aprendizado por meio de hobbies e interesses pessoais, experiências cotidianas e vivências no trabalho e aprendizagem por meio de redes sociais e também na internet, né? Agora, por fim, mas não menos importante, a educação ao longo da vida. Bom, a educação ao longo da vida é um conceito que destaca a ideia de que a aprendizagem não se limita à infância, adolescência ou à educação formal, mas deve ser um processo contínuo durante toda a vida de uma pessoa. Envolve a ideia de que os indivíduos devem continuar aprendendo e desenvolvendo suas habilidades em todas as fases da sua vida, seja para fins pessoais, profissionais ou sociais. As características da educação ao longo da vida é a continuidade do aprendizado, ou seja, a aprendizagem ela é contínua e permanente, abrangendo todas as idades e fases da vida. O objetivo é garantir que esses indivíduos adquiram novas competências e conhecimentos ao longo da sua vida. Aprendizado em diversos contextos, pode ocorrer tanto em contextos formais, como universidades e cursos técnicos, quanto em contextos informais também, treinamentos no trabalho, leitura autodidata, entre outros, na internet, enfim, vários lugares. Desenvolvimento pessoal e profissional. A educação ao longo da vida foca no desenvolvimento contínuo, então promovendo a adaptação às mudanças no mercado de trabalho, a melhoria contínua das competências profissionais, mas também promovendo o crescimento pessoal, a cidadania e o bem-estar. A flexibilidade e a adaptação, a educação ao longo da vida, ela deve ser flexível e adaptada às necessidades e circunstâncias dos indivíduos em diferentes momentos da sua trajetória. E os exemplos dessa educação, para finalizarmos, são cursos de atualização profissional, participação em workshops, seminários e treinamentos ao longo da carreira, educação para o envelhecimento ativo, cursos e atividades que estimulam o aprendizado de adultos mais velhos, como programas de alfabetização para idosos, ou atividades culturais e recreativas, leitura e pesquisa independente, participação em grupos de leitura, cursos online, busca por novos conhecimentos em diversas áreas de interesse. E aprendizado contínuo no trabalho, aquisição de novas habilidades por meio de programas de capacitação profissional ou treinamentos contínuos no trabalho.
Bom, e para encerrarmos, as diferentes formas de educação, elas se complementam e oferecem uma visão mais ampla e flexível do aprendizado. Elas reconhecem que a educação não deve se restringir apenas a um período escolar ou universitário, mas deve ser um processo contínuo que abrange todas as idades e situações da vida, permitindo o desenvolvimento pessoal, social, profissional e ao longo do tempo. E a combinação dessas abordagens, dessas concepções de educação, vai criar um ambiente educacional mais inclusivo, adaptando às necessidades do indivíduo e à sociedade que vive em constante mudança. Olá, meu nome é Harumi e hoje vamos mergulhar em 3 documentos fundamentais para a educação e os direitos humanos, tanto no contexto nacional quanto internacional. O Plano Nacional de Educação, ou PNE, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses textos vão além de normas escritas, pois definem o direito à educação, à dignidade, à liberdade e promovem uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, preparem-se para uma jornada pelos princípios que estruturam o sistema educacional e os direitos fundamentais no Brasil. Vamos começar pelo Plano Nacional de Educação, ou PNE. Estabelecido pela Lei nº 13.005 de 2014, esse plano representa um compromisso de 10 anos para o avanço da educação brasileira e traz metas claras como erradicar o analfabetismo, garantir o acesso à educação básica para todos, reduzir as desigualdades e melhorar a qualidade do ensino. O PNE não é apenas uma lista de objetivos, ele envolve a colaboração entre a União, os estados e municípios para transformar a educação em um direito plenamente acessível. Também reforça o respeito aos direitos humanos, a gestão democrática e a valorização dos professores. Isso inclui um planejamento de investimento público progressivo, atrelado a um monitoramento contínuo para avaliar as conquistas alcançadas. Com esse plano, o Brasil reafirma a educação como pilar essencial para a cidadania, o trabalho e a inclusão social. Agora vamos falar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou LDB, aprovada em 1996. Esse é o documento que organiza a educação em todo o país, e é nele que encontramos os princípios que guiam o sistema educacional brasileiro: a igualdade de acesso, a pluralidade de ideias, o respeito à diversidade e a valorização dos profissionais da educação. A LDB detalha direitos como o acesso à educação básica obrigatória e gratuita para crianças a partir dos 4 anos, além da oferta do ensino noturno e da educação para jovens e adultos. Ela também divide a educação em níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, e estabelece como o currículo deve ser estruturado para promover o desenvolvimento pleno dos estudantes, capacitando-os tanto para o mercado de trabalho quanto para o exercício da cidadania. Por meio da LDB, a educação brasileira se orienta para garantir igualdade e qualidade. E por último, mas não menos importante, falaremos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948, em um período de reconstrução global após a Segunda Guerra Mundial. Esse documento extraordinário define direitos que todos os seres humanos devem desfrutar e inclui garantias como o direito à vida, à liberdade, à segurança e, claro, à educação, né? O artigo 26 da Declaração afirma que a educação é um direito fundamental e que, pelo menos nos níveis básicos, ela deve ser gratuita e obrigatória.
Ele também prevê que a educação deve promover o desenvolvimento da personalidade humana e incentivar o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A Declaração Universal se torna, assim, um ponto de partida essencial para qualquer nação que queira garantir esses direitos aos seus cidadãos. Esse é um compromisso que transcende fronteiras e culturas, lembrando a todos sobre o compromisso com a dignidade e a igualdade. E assim, hoje exploramos esses 3 documentos que desempenham papéis vitais no avanço da educação e dos direitos humanos. Enquanto o Plano Nacional de Educação define metas específicas para o Brasil, a LDB estrutura e organiza o sistema educacional, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz uma visão ampla e global sobre os direitos fundamentais que todos devem ter garantidos. Olá a todas e todos. Hoje nós vamos falar de um dos brasileiros mais importantes do Brasil e um dos principais intelectuais do mundo. Seu nome era Paulo Réglus Neves Freire, conhecido como Paulo Freire. Paulo reformulou, reinventou o modo de se relacionar com o aluno. Ele trouxe um olhar diferenciado para a educação no Brasil e também no mundo. Sua prática, sua perspectiva de mundo, seu olhar teórico e filosófico trouxe leituras do homem, da mulher, de uma forma muito diferente do que estava sendo proposto até então. Paulo Freire escreveu inúmeros livros. Sua teoria, suas práticas foram todas registradas em livros, apresentadas em congressos, seminários, palestras. E eu gostaria de destacar 3 livros dele, que foram os 3 principais livros que impactaram a minha vida e que impactam a vida de qualquer pessoa que está na educação. Então a gente tem primeiro a Pedagogia do Oprimido, onde o Freire vem trazer um método de ensino, um método de alfabetização a partir da palavra. Neste livro, Paulo Freire fala de como o homem e a mulher torna-se homem e torna-se mulher quando ele acessa aquilo que lhe é de direito, a educação. E neste livro ele começa a trazer o papel da educação como mudança, certo? E traz que a educação ela pode ser mantenedora do processo, do status quo, como ela também pode ser transformadora. Depois disso, a gente tem o tão famoso livro Pedagogia da Autonomia. Neste livro, Freire não fala com estudantes, não fala sobre estudantes. Ele fala com educadores. Ele traz uma perspectiva de como a prática pedagógica em sala de aula pode promover a autonomia do estudante e também, e melhor ainda, a autonomia do educador, do professor, do docente. Ele traz um olhar sobre a valorização da cultura, sobre a valorização do que nós somos, do que nós construímos quanto história. E aí a gente tem o livro A Importância do Ato de Ler, aonde Freire, na verdade esse livro, ele é uma releitura do Pedagogia do Oprimido, que ele apresenta num congresso, e ele vem falar sobre a importância do ato de ler.
Mas não é só a importância do ato de ler palavras, e sim a importância do ato de ler o mundo. E a partir de que você acessa a leitura de mundo, a leitura da palavra, ela é só uma consequência. Freire escreveu muitos outros livros que acho interessante, considero importante a leitura. Educação como Prática da Liberdade, Professora Cíntia Não, Cartas a Guiné-Bissau e muitos outros livros, né? Extensão e Comunicação, que trazem todas as suas reflexões acerca do processo de ensino e aprendizagem dentro de uma sociedade que vê o homem como transformador social, ou seja, um transformador da sua realidade e da realidade do outro. Em seus estudos, escritos, práticas, porque Paulo Freire, para além de ser um teórico, ele era uma pessoa prática, ele praticava aquilo que ele estudava. Então ele traz uma leitura do professor quanto pesquisador do seu fazer pedagógico. O professor quanto entendedor do processo que ele faz em sala de aula. E também entendedor, entendam a palavra entendedor como pesquisador, do que o estudante, o aluno, o discente, vai desenvolvendo ao longo da sua aprendizagem. Então, Freire defendia a educação como uma prática de liberdade. Acreditava que a educação não deveria ser um processo passivo de transmissão de conhecimento, como se o estudante fosse um depositário de informações, mas sim um ato político de libertação, que através do conhecimento, esse homem e essa mulher poderia construir uma outra sociedade. E tudo isso acontecia através do diálogo, né? Freire era marxista, entendia a sociedade através do materialismo dialético, aonde as coisas precisam ter uma tese, uma antitese para ter uma síntese, ou seja, você precisa de dois mundos se contrapondo para que a partir disso você tirasse um lugar comum. Isso se dá através do diálogo, né, da construção de ideias. Ele também trazia na sua estrutura teórica a conscientização, ou seja, qual é a realidade social a qual eu estou inserida, a que classe social eu pertenço, né? Eu preciso, Freire trazia que a pessoa precisava entender qual lugar que ela ocupava dentro das relações de poder. Então, ele trazia uma crítica à educação bancária, né, que é mera transmissora de conhecimento. Ele fortalecia o estudo da valorização da cultura popular, aquilo que é produzido pela sociedade, né, mudando ali o olhar para o eurocentrismo, né, descolonializando o currículo. A gente também pode dizer que Paulo Freire era uma pessoa amorível, porque todos os seus escritos trazia sobre uma educação que versava o amor. Não o amor piegas, caritativo, não. O amor pela emancipação do outro. O amor pela conquista do outro, da sua consciência de ser humano. Faça interessante pontuar que Paulo Freire, ele era cristão, né? E isso nunca atrapalhou a visão de mundo dele. Na verdade, ele entendia o cristianismo como um ato de libertação. E traz ali que há uma crença no cristianismo da potencialidade do ser humano em reconstruir a sua própria história. Ele entendia que a educação, o lugar que ele habitava, era um dos
possíveis lugares para a promoção da justiça social, da solidariedade de verdade. E que nada dentro de uma sociedade é neutro. Até mesmo quando você escolhe a neutralidade, você está escolhendo um lugar. Porque você está escolhendo o lugar do opressor. Quando você não se manifesta contra o opressor, aquele que oprime o oprimido, você está dando vazão ao opressor. Paulo Freire, por seus estudos, os seus escritos, foi perseguido pela ditadura militar. Precisou sair do Brasil. Foi exilado. E não parou por ali a sua produção. Ao Chile, na Europa, nos Estados Unidos, continuou envolvendo a todos com suas ideias. Ele acreditava que a aprendizagem se dava na experiência vivida, em diálogo contínuo com uma intersubjetividade, que a experiência, o lugar de experienciar era essencial no processo de aprendizagem. Paulo Freire foi um diferencial para o mundo e para o Brasil. Infelizmente, vem sendo muito mal interpretado por algumas correntes que dizem que suas ideias são fracas. Não. Só quem, infelizmente, não conseguiu ler Paulo Freire fala isso. Paulo falava da educação como prática de liberdade, da educação como mudança social. Paulo falava que um professor não se tornava um professor às 17 horas e 45 minutos do dia tal. Esse professor se fazia no seu fazer. Que esse professor olhava para o seu fazer e poderia reinventar a sua própria prática. Como um intenso diálogo do atuar na profissão de educador. Paulo coloca que as professoras não são tias, são construtoras de uma sociedade mais justa. São as responsáveis por promover dentro da sala de aula um diálogo. Então ele fala, professora sim, tia não. E ele vem trazendo muitas outras formas de ver esse mundo. Leiam Paulo Freire, o educador do Brasil, o educador do mundo. Eu verdadeiro. Atrás da máscara, um eu a despertar. Quebrando as correntes para se libertar. O falso eu, um sonho que vou deixar. E o verdadeiro eu, com força, irá brilhar. Como saio desse labirinto sem fim? Quero desvendar os mistérios que habitam em mim. O verdadeiro self, um rio a fluir. Livre e espontâneo, a alma a sorrir. Mas a sociedade, com suas regras, leis e normas moldam o falso eu, nos aprisionam de diversas formas. A voz interior, abafada e sufocada, por um mundo que impõe uma vida moldada. Em cada fenda uma luz a brilhar, um raio de esperança a me guiar, a desconstruir o falso, a libertar o real. É a jornada do herói em busca do ideal. A cada passo, uma nova descoberta, a cada lágrima, a alma se liberta. O verdadeiro eu renasce a cada dia. Em meio ao caos, a esperança me sorria. Nos labirintos da alma, a névoa se dissipou. Desvendei os enigmas e a verdade me encontrou. O falso eu se dissolveu como orvalho ao sol. E no meu interior, com minha essência, descobri quem sou. Bom, e assim finalizamos mais um episódio do podcast, esse em especial com um apanhado dos conceitos e temas abordados em sala de aula, conforme a disciplina Escola, Currículo e Sociedade. E fica aberto para quem quiser contribuir com informações críticas, nos procurem nos links que estarão no descricionário do podcast. Muito obrigada e até a próxima!